Eu estou aqui mais uma semana para trazer alguns insights capturados pelo painel de crise sobre a pandemia da Covid. Depois de 3 semanas que eu venho aqui dizendo para vocês que o noticiário está intenso, estridente, com a saída do Mandetta, depois a saída do Sérgio Moro, na semana seguinte foi as repercussões da saída do Moro, a gente observa nessa semana uma redução no noticiário, tá? Uma menor intensidade. Todos os setores que a gente está monitorando tiveram menor exposição na imprensa. Só que eu queria chamar a atenção para isso. Tem uma desaceleração no noticiário, mas isso não significa que tem um arrefecimento da crise. Muito pelo contrário. Essa redução no noticiário, ele mostra uma possibilidade de uma reversão de tendência e uma mudança do perfil de cobertura. Por que eu estou falando isso? Os dados da Covid-19, como eu mostrei na semana passada, estão cada vez mais preocupantes no Brasil. A gente chegou em 135 mil casos, com 9.146 mortes, o que significa que a gente responde por 9,2% de todas as mortes diárias do mundo. Você tem uma perspectiva de chegar em 170 mil contaminados até o dia 15, com cerca de 11,2 mil mortes. Então, a gente está com uma curva ascendente na crise, né? A gente tem uma crise muito séria. Isso tem feito com que os governos e prefeituras restringam ainda mais as medidas de isolamento social. Então, a gente já vê estados do Nordeste entrando em lockdown, a gente, Norte e Nordeste, a gente vê o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, aumentando o rodízio de carros para reduzir a circulação. Ele fala em lockdown também. Então, a gente vê os governos, os governadores e os prefeitos das principais capitais cada vez mais restringindo, né? E por que eu falo que tem uma mudança, né, de perspectiva? Porque a gente vai começar a observar uma tendência de disputa entre essas medidas restritivas dos governos e prefeituras e o governo federal tendo um discurso antagônico a esse, mostrando cada vez mais a intenção de brigar por redução desse isolamento. Então isso ficou muito claro hoje na ação do presidente Bolsonaro de ir até o STF com o ministro Guedes e alguns empresários, e uma ação bem teatral para mostrar esse posicionamento de que tem a questão da economia. Então, a gente está ressurgindo esse debate na agenda pública entre restrição, saúde pública e economia. E a gente vai observar que isso vai voltar para a imprensa, para as redes sociais com uma força. Só que a questão agora é que os dados de saúde pública estão impondo uma realidade. Então, talvez essa questão de retomada, de economia, o debate de abertura, ele não fique tão forte. Isso é muito importante porque isso afeta diretamente como as empresas estão agindo no combate à Covid, tá? Porque cria-se um ambiente de disputa, um ambiente de incerteza, que não fica muito claro quem que a gente tem que seguir, e as empresas elas mostram uma menor vontade de agir, tá? Isso, a gente aqui no Quarter Crisis, a gente mostra isso com dados, tá? Não é uma percepção. E aí eu estou trazendo aqui um spoiler para você de um painel que a gente vai lançar provavelmente na semana que vem, que a gente está desdobrando as ações das empresas, porque aqui é onde a gente consegue identificar grandes tendências, tá? E aí a gente tem aqui os momentos de incubação, contaminação e isolamento social, que a gente está chamando, tá? E aí a gente observa que no começo da crise teve uma grande, principalmente nessa parte de contaminação aqui, que era o momento de maior medo, a gente vê que as empresas, foi o momento que as empresas mais atuaram, tá? Então você vê que tem uma intensidade de ação de empresas atuando, e elas continuam atuando no decorrer da crise, e daí tem um ponto aqui que as empresas param de atuar. E o que é interessante? Esse ponto aqui de reversão de tendência é bem no momento da demissão do Mandetta. O que acontece? A leitura que a gente tem aqui é que no momento em que o Mandetta, que estava fazendo um trabalho orientando, mostrando perspectiva, ele sai e deixa de ter essa orientação, cria-se uma incerteza e as empresas param de tomar ações. Tá? Então, isso é bem importante porque é um momento de reversão e mostra que quando você não tem
uma perspectiva, um horizonte, as empresas elas começam a ficar mais tímidas e menos seguras para tomar decisão. Então, elas param de anunciar medidas. E isso fica bem claro aqui quando a gente olha para os tipos de ação e essa evolução dos tipos de ação. Tá? Então, esse aqui é um gráfico de acumulado das ações das empresas por tipo. Esse daqui é sustentação de negócio, que quando a gente observa que no começo da crise, quem estava mais forte era o apoio ao isolamento social. Olha que interessante. Né? Então, a gente tem aqui na fase de contaminação, as empresas estão apoiando o isolamento social. Isso ele perde a intensidade, porque entra em isolamento, mas ele nunca deixa de crescer, né? Mas ele sempre tem esse apoio. Passado isso, as empresas começam a se preocupar com o que fazer, e aí começam a ter medidas de sustentação de negócio, mas isso ela perde a tendência e ele entra num platô aqui. Então, a gente observa que as empresas aceleraram muito o anúncio, e depois do dia 17 eles entram no platô e param de fazer medidas, tá? Desde sustentação de negócio, de apoio mesmo apoio ao isolamento, e muito, muito importante, de combate financeiro à crise, tá? Então, você tem uma diminuição das empresas. E um insight interessante que a gente pode ver aqui é que o apoio à comunidade carente, ele está muito baixo, né? E como a gente destacou no início da semana, a questão da vulnerabilidade e da desigualdade é uma pauta muito forte na empresa. Então, quem falar contra isso vai ter exposição negativa, tá? Mas também aqui tem um espaço muito importante para as empresas assumirem esse debate, né? Esse é um debate que está muito intenso na imprensa, está todo mundo falando da questão das favelas, mas as empresas não assumem essa pauta. E isso pode ser uma oportunidade para as empresas ajudarem essencialmente as comunidades carentes, que vão ser as mais afetadas, tá? Bom, isso daqui, a semana que vem a gente traz um pouco mais, e aí, andando aqui um pouco mais, a gente reforça que as ações das empresas estão menores. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, que nesse cenário corporativo de redução, na redução da exposição, a gente observa que a maioria das empresas estão com tendência de queda de exposição, tá? Que é o roxinho aqui na frente, tá? Então, quando você vê das 30 principais empresas com mais exposição, 21 estão com tendência de queda. Quem está com tendência de alta é Itaú. Aqui a Caixa Econômica, que tem as questões das ações das pessoas carentes, né, de dar os R$ 600, e o Itaú, que teve uma exposição por causa de uma live que o Setúbal fez e repercutiu bastante, tá? Mas a maioria das empresas o noticiário corporativo ele está reduzindo. Então, o que a gente tem, só para concluir, a gente tem um momento de redução de exposição, com as empresas parando de fazer ações, porque tem um cenário muito incerto, as empresas saindo do noticiário com a tendência de queda no noticiário, e uma boa probabilidade do debate política versus economia voltar muito travestido entre governadores versus governo federal. Tá? Isso é algo que a gente vai começar a ver pipocando no noticiário, e também vocês vão começar a receber muito isso pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Semana que vem a gente volta. Valeu, obrigado.